Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do PROIEF, Iniciação Científica para Futuros Alunos da Rede Federal. Nessa aula, daremos início à introdução à linguagem C. Anteriormente, vimos alguns conceitos de algoritmos e nessa aula iremos aplicá-los. Quando queremos construir algoritmos que computadores possam entender e executar, é necessário que utilizemos uma linguagem de programação que disponha de um compilador que transforme o algoritmo em um programa a ser executado. Nesse curso, foi escolhido a linguagem C. Fazendo uma revisão a respeito de alguns conceitos. O que é uma linguagem de programação? Uma linguagem de programação é um método padronizado para expressar instruções para um computador. Já um programa de computador é uma coleção de instruções que descreve uma tarefa a ser realizada por um computador. Já um compilador é um programa que traduz algoritmos construídos em uma determinada linguagem de programação para arquivos em uma linguagem de máquina, ou seja, possíveis de serem executados em computadores. Neste curso, é necessário que a gente baixe o programa C++, e eu estarei colocando o link de tutorial para que seja baixado o programa. Ao abrir o Dev, inicialmente teremos essa janela como dica do dia, e aí a gente fecha. No segundo passo, a gente vem no menu, arquivo, novo, e aí a gente vem em arquivo fonte, e nesse terceiro passo será aberta uma janela em que digitaremos os nossos algoritmos na área direita, essa área branca aqui direita, onde vai ter esse cursor e essa linha destacada em azul. Visão geral da linguagem C e da utilização do Dev C++. Para termos uma visão geral da linguagem que usaremos, a gente aqui vai mostrar um exemplo no qual eu vou dizer o que é cada função. E nessa primeira linha, o include studio.h, e essa segunda linha, na verdade eles são a inclusão de bibliotecas. Então essas duas aqui elas vão ter a função de entrada e saída de dados necessários para a execução desse programa. Nesse caso, essa terceira linha, esse int main, essa função ela sempre vai ser a primeira a ser executada no programa C. Então, em todo programa desenvolvido em C, existirá essa função int main. Nessa quarta linha, então aqui vai ser o início do bloco de comandos. Para toda chave que se iniciar, ela vai ter que ter uma chave que fecha esse comando. Então, esse bloco aqui vai ser fechado por essa outra chave. Aqui nessa quinta linha, esse int, 1, 2 e multi, na verdade, eles são a declaração de variáveis que vai ser necessária para a execução desse programa. A gente inicia essa declaração informando as variáveis, que seriam do tipo inteiro. Então, esse int aqui, ele vem de inteiro. E a gente não pode esquecer que assim que a gente finalizar a linha, a gente tem que colocar um ponto e vírgula para dar um quebra na linha. Nessa sexta linha, a gente tem um printf. E o que seria esse printf? É uma função de saída de dados. Essa função ela vai permitir que a mensagem ela seja exibida no monitor. E essas mensagens elas devem ser escritas entre aspas. Novamente, ponto e vírgula para quebrar a linha. E nessa outra linha a gente tem o scanf.
O que seria esse scanf? Ele vai ser responsável por ler os dados que já foram digitados. E nessa linha, a função lerá o primeiro número que for digitado, nesse caso aqui, e armazenará no endereço de variável número 1. Então, aqui foi digitado um número. Nesse caso aqui, ele vai ler o que foi digitado e vai armazenar nessa variável aqui de número 1. E conforme o indicado, esse porcentagem D aqui, ele significa que trata de uma leitura de número inteiro. Aí, novamente, printf vai ler, ele vai mostrar outro número no monitor, vai exibir, e aqui vai ler outro número, que vai ser armazenado na variável número 2. Aqui, nesse caso, a gente vai ter a multiplicação. Então, o comando de atribuição, esse igual aqui, ele vai atribuir a variável multi, essa variável aqui, o resultado da multiplicação dos valores que já foram colocados. Então, é importante a gente notar que o comando de atribuição ele vai ser representado por esse igual aqui, tá? Novamente, o printf. Só que o que diferencia esse printf? Nesse comando é possível a gente exibir o valor e esse códigozinho aqui, Ctrl/N, ele vai ser responsável por saltar uma linha, tá? Então, nesse comando aqui, vai ser exibido o conteúdo da variável. Nesse System Pause, vai possibilitar a pausa do programa a fim da gente visualizar o resultado na tela. Novamente, a 13ª linha, esse return, ele vai indicar o número inteiro que está sendo retornado pela função. Em nosso caso, o número 0. Esse comando return ele vai ser detalhado um pouco mais adiante. Novamente, essa linha aqui significa para dizer que é o fim do programa. Variáveis em C. Fazendo revisão através da tabela, a gente tem o tipo caractere, o tipo inteiro e o tipo float. O caractere ele vai armazenar, como eu já disse, os caracteres. O int armazenar números inteiros, positivos ou negativos, e o float números decimais, ou seja, que tem 3,5 e assim vai. É interessante ressaltar que na linguagem C vai ter uma distinção entre caracteres maiúsculo e minúsculo. Então, se você declarar uma variável com caractere minúsculo e após isso você colocar maiúsculo, vai ocorrer um erro de compilação. Comando de saídas de dados, o printf. Como vimos em nosso exemplo do programa que foi mostrado aqui, a função printf ela vai ser a função de saída de dados em C. No caso, ela vai mostrar no monitor. Vimos que a função printf usa caractere percentual seguido de uma letra para identificar o formato de impressão. Então, se a gente usa o porcentagem D, ele vai indicar o número inteiro. Se a gente usa o porcentagem F, a gente vai indicar um número do tipo float. E nessa tabela aqui, vai ser exibido os principais códigos de formatação do printf. Então, a gente vai ter o do tipo char, o do tipo float, o do tipo S, que é um tipo caractere também.
Só que aí, nesse caso aqui, vai ser uma cadeia de caracteres, ou seja, quando a gente quer usar uma frase. E porcentagem D, que vai ser do tipo inteiro. Aqui vai um exemplo de aplicação do printf. Então, aqui a gente vai incluir as bibliotecas, o int.main, que tem que ter em todo programa C. E aqui dentro da chave a gente vai ter o int, matrícula, no caso uma variável do tipo inteiro, uma variável do tipo float e uma variável do tipo caractere. E aqui a gente vai atribuir na variável turma, a gente vai atribuir A, na variável matrícula a gente vai atribuir 12 e na média a gente vai atribuir 85.0, tá? E aqui serão os printfs que vai ser exibido no monitor. Então, para isso, a gente vem aqui em executar, compilar e executar. E aqui foi exibido o resultado, que seria os printfs. Comando de entrada de dados, scanf. O scanf, ele vai funcionar basicamente como uma função ler. Ou seja, é através dessa função que a gente vai ler a entrada de dados através do teclado. As principais funções, a gente vai ter o porcentagem C, que é usado para armazenar um tipo caractere, o porcentagem float, porcentagem S e o porcentagem D. A gente também vai ter expressões aritméticas. Como já foi visto anteriormente, a gente tem soma, subtração, multiplicação, divisão, decremento, incremento e o porcentagem, que vai ser o resto da divisão. E aqui a gente vai ter um exemplo. Construa um programa que calcule a quantidade de latas de tinta necessárias e o custo para pintar tanques cilíndricos de combustível, onde são fornecidos a altura e o raio desse cilindro. Sabendo que a lata de tinta ela vai custar R$20, cada lata contém 5 litros e cada litro de tinta ele vai pintar 3 metros quadrados. E a gente observa que a área do cilindro ela vai ser 2 vezes a área da base, mais a circunferência da base vezes a altura, e que o raio e a altura elas vão ser os dados de entrada. No caso, a gente que vai escolher esses dados. Nesse caso aqui, a gente vai usar tanto o printf quanto o scanf e também a gente vai usar algumas expressões algébricas. Inicialmente, a gente vai declarar as variáveis. Após isso, a gente vai colocar printf, scanf. O printf a gente sabe que ele serve para mostrar no monitor, e o scanf ele vai ler o que foi colocado, no caso vai ler as variáveis. E aqui a gente vai ter a área do cilindro. A gente sabe que a área do cilindro vai ser dada pela área da base mais a área lateral, tá? E aí a gente vai ler, vai mostrar, vai ler, e aqui a gente vai atribuir a quantidade de litros, a quantidade de latas e o custo das latas. Sabendo-se que a lata ela vai custar R$20, cada lata contém 5 litros e cada litro de tinta ele vai pintar 3 metros quadrados. E aí a gente vem em executar, compilar e executar. E aqui eu vou atribuir uma variável qualquer, um número qualquer. 5 e aqui 3. E o programa vai me trazer esses resultados. Vai dizer que a área do cilindro ela é 150,72 metros quadrados. A quantidade de litros necessários vai ser de 50,24 litros. A quantidade de latas vai ser 10
2,05 latas. E o valor total de tintas que a gente vai gastar vai ser R$ 200,96. E essa foi mais uma aula do ProEF. Agradeço a todos. E se você tem alguma dúvida, entre em contato conosco através do Classroom ou do grupo de WhatsApp.